Para o público da Fredbear Family Dining nos anos 70, William Afton era um rosto do sucesso, um engenheiro visionário que deu vida aos mascotes mais amados do país. Mas, por trás da fachada de empresário e pai de família, escondia-se uma mente metódica e obsessiva. Sua ambição ia muito além do entretenimento infantil. Ele desejava o domínio absoluto sobre a própria existência, sobre quem vive ou morre e sobre suas almas. Mas nem tudo saiu como planejado. Essa agonia registrada deveria marcar o fim de uma linhagem de terror. Humanamente, William Afton morreu naquela sala selada, consumido por sua própria criação. No entanto, o que aconteceu naquele momento foi uma metamorfose garantida por anos de experimentos com o remanescente. Para entender como ele sobreviveu à morte, precisamos voltar ao ponto onde a genialidade se tornou psicopatia. Precisamos voltar para a década de 70. A história do Império Fazbear começa com a colisão de duas mentes brilhantes, mas fundamentalmente distintas. Nos anos 70, Henry Emily era o artesão, o homem cujo talento residia em transformar metal em tecido e fontes de alegria genuína. Ao seu lado, William Afton atuava como o arquiteto do negócio e o mestre da infraestrutura. Enquanto Henry se preocupava com a estética e o movimento dos personagens, William se perdia na lógica fria da funcionalidade. Essa união, embora produtiva, nasceu sob a sombra de uma inveja silenciosa. Afton desprezava a facilidade com que Henry criava em suas obras e sua conexão com sua filha Charlotte, coisas que sua mente puramente analítica jamais conseguiria emular, e laços de sangue que William não conseguia replicar. A necessidade de controle de William ignorava as fronteiras entre o trabalho e a vida privada, infiltrando-se de forma doentia em sua própria casa. Registros arquitetônicos e conexões físicas confirmam que a residência dos Afton servia como um campo de testes avançado. O subsolo era uma extensão direta de suas instalações de engenharia, criando um sistema de vigilância ininterrupta que monitorava cada cômodo da moradia através de câmeras e sensores. William não habitava um lar, mas operava um modelo panóptico de vigilância constante e privado onde sua família era observada sob o rigor de um estudo de campo, transformando o cotidiano em um experimento de comportamento humano. O ponto de ruptura moral de William Afton ocorreu uma noite chuvosa ao lado de fora da Fredbear Family Diner, o assassinato de Charlotte Emily em 1983. A filha de seu melhor amigo e sócio foi um ato de crueldade pura e impulsiva. Não sabemos exatamente o que motivou aquele assassinato, apenas que William tinha inveja da relação de seu amigo e sua filha. Ao encontrar a menina indefesa e excluída da festa, William não viu uma criança, mas um alvo para sua frustração e ódio acumulados contra Henry. Ele a assassinou, jogou no beco da pizzaria e abandonou o corpo entre o lixo. Um ato que deveria ter encerrado a vida de Charlotte, mas que acabou gerando um fenômeno que mudaria o curso da ciência para sempre: a possessão da Puppet pela alma da menina. William permaneceu nas sombras e, sem querer, observou essas consequências. Ao notar o comportamento errático e protetor da Puppet em relação ao corpo de Charlotte, ele teve seu primeiro contato com a possibilidade de que a consciência humana pudesse persistir após a morte. Esse evento não despertou nele remorso, mas uma curiosidade científica perversa. A morte de Charlotte tornou-se o seu estudo de caso inicial sobre como a agonia e o trauma poderiam ancorar uma alma a uma estrutura mecânica, dando origem à sua obsessão pelo que mais tarde seria chamado de remanescente. Enquanto William ainda processava suas descobertas sombrias, o ano de 1983 trouxe uma tragédia que colidiu a realidade biológica com sua engenharia. A famosa mordida de 83 foi o momento em que a mandíbula de Fredbear esmagou o crânio de seu filho mais novo, a criança chorona. Ver a fragilidade da carne humana diante da força bruta do metal confirmou sua tese de que o corpo era um receptáculo falho. Onde um pai encontraria luto, William encontrou a confirmação de que a vida biológica era ineficiente e que a verdadeira evolução residia em transferir a essência humana para máquinas indestrutíveis, exatamente como ele viu acontecer com Charlotte. Nos anos finais da Fredbear Family Diner, a dualidade entre o empresário e o monstro havia se dissipado completamente. William Afton já não via mais as pessoas ao seu redor como seres humanos, mas como matéria-prima para seus experimentos de transcendência. Ele estava pronto para descartar qualquer ética em favor de sua busca pela imortalidade, planejando o uso de suas criações para fins que o mundo exterior jamais poderia conceber. O legado de sangue estava traçado. William decidiu que dominaria a ciência da alma através da dor, transformando seu cargo na Fazbear em um longo e silencioso cemitério mecânico que se arrastaria por décadas.
O ano de 1985 marcou a transição de William Afton de um assassino impulsivo para um arquiteto do terror. No incidente das crianças desaparecidas que chamamos no universo de FNAF de MCI, o que for um ato de fúria cega contra a filha de Henry na Fredbear Family Diner evoluiu para um plano de captura sofisticado na primeira Freddy Fazbear Pizza. Em 26 de junho, William não agiu por um surto, ele refinou seu modus operandi para testar os limites do fenômeno que observara na Puppet. Utilizando o traje de Springbone, o famoso coelho amarelo, ele se tornou o símbolo máximo de confiança daquelas crianças e as atraiu para as chamadas Safe Rooms, que eram salas destinadas para os funcionários, transformando o ícone de alegria em uma ferramenta de sequestro e morte silenciosa dentro dessas salas. Um ponto cego proposital em seus próprios mapas. A escolha das 5 vítimas naquele dia de verão não foi aleatória, mas a seleção cuidadosa de matéria-prima para sua crescente obsessão. Ao atrair as crianças para longe dos olhos do público, William buscava replicar o trauma extremo que, segundo sua teoria, agia como catalisador para a persistência da alma. Ele deixou de ver o assassinato como um fim e passou a tratá-lo como um meio de distração. Cada grito e cada momento de desespero dentro daquela sala selada serviam como variáveis controladas em seu experimento, transformando a agonia infantil em um recurso energético que ele pretendia catalogar e dominar. Ele viu o surgimento dos remanescentes. A ocultação dos corpos dentre os animatrônicos originais, Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, revelou o desprezo absoluto de William pela biologia humana e sua genialidade em jogar as provas fora. Ao esconder as evidências físicas dentro das carcaças metálicas, ele criou uma simbiose improvável entre a carne em decomposição e os circuitos elétricos. Relatos da época sobre odores podres e fluidos escorrendo das juntas dos robôs confirmavam que a matéria orgânica estava se fundindo ao metal. William observava a degradação de longe, fascinado pela forma como o sangue e os resíduos biológicos pareciam conferir uma vida nova àquelas máquinas. A descoberta que começou com Charlie, filha de Henry, agora tornava-se uma tese comprovada em seu laboratório oculto. William compreendeu que o remanescente era a união entre o sofrimento humano e a matéria inanimada, uma essência capaz de ancorar a consciência além da morte. Ele passou a dedicar suas noites à análise desse resíduo, tratando as almas das crianças como subprodutos de uma reação química sobrenatural, que ele precisava sistematizar para poder replicar. Sua busca pela imortalidade havia encontrado um fundamento técnico sólido. A vida eterna não viria da preservação do corpo, mas da transferência da dor para uma estrutura indestrutível. Com os dados colhidos no incidente de 1985, William percebeu que os designs de Henry eram limitados para seus propósitos científicos mais obscuros. Ele iniciou o desenvolvimento de uma nova linha de máquinas, projetadas não para o entretenimento, mas para a contenção e coleta biológica automática. Cada sensor de proximidade, cada compartimento de armazenamento interno foi concebido para otimizar o processo de abate que ele iniciou manualmente. A engenharia de Afton tornou-se uma ciência de colheita, onde a prioridade era garantir que o trauma da vítima fosse maximizado para que o remanescente gerado fosse o mais puro e resiliente possível. Ao final dos assassinatos de 85, a Fazbear Entertainment estava em ruínas morais, mas William Afton sentia-se no auge de sua superioridade intelectual. Enquanto Henry Emily sucumbia ao luto e à culpa por ter facilitado, indiretamente, a morte de sua própria filha, William celebrava a criação de um novo estado de existência. Ele havia superado seu antigo sócio, enquanto Henry dava vida aos robôs através de cabos e programação, William a dava através de sacrifícios e sangue. O legado de sangue estava agora enraizado no metal daquelas máquinas, garantindo que a presença de Afton e suas descobertas perversas assombrassem a história por gerações. Com a consolidação da teoria dos remanescentes após o MCI de 1985, William Afton decidiu que o trabalho manual era ineficiente para suas ambições de imortalidade. Ele fundou a Afton Robotics e projetou os animatrônicos Funtimes, máquinas que eram, na realidade, armadilhas de capturas autônomas disfarçadas de entretenimento. Diferente dos designs de Henry, os robôs de William possuíam compartimentos de carga internos, garras para capturar crianças e sensores de contagem de corpos capturados. Tudo planejado para isolar e colher vítimas sem a necessidade de sua presença física. A Circus Baby Pizza World foi disfarçada de negócio, mas na realidade era uma linha de produção industrial de agonia projetada para alimentar sua sede por experimentos. O controle absoluto que William exercia sobre suas máquinas e sua família foi posto à prova de forma irônica e brutal através de sua filha, Elizabeth Afton.
Apesar de seus avisos constantes para que ela se mantivesse longe da Circus Baby, a curiosidade da menina falou mais alto. O design de Baby, programado para atrair com sorvetes e isolar crianças sozinhas, não reconheceu a filha de seu criador como uma exceção ao protocolo. William assistiu à sua engenharia consumir o próprio sangue, mas em vez de interromper seus planos por luto, ele utilizou a morte de Elizabeth como mais uma evidência de que sua tese de possessão estava correta, já que a alma da menina passou a habitar o animatrônico de forma quase perfeita. Após o fechamento precipitado da pizzaria devido ao suposto vazamento de gás, que foi a desculpa que ele utilizou para encobrir a morte da própria filha, William moveu suas operações para o subsolo, criando a instalação que vemos nos eventos de FNAF Sixth Location. Este bunker subterrâneo não era apenas um depósito de manutenção, mas um centro de vigilância conectado à sua própria casa. Como vimos no mapa das Safe Rooms, William utilizava esse complexo para continuar monitorando Michael e os restos de sua família, tratando a dor doméstica como um componente vital para manter o remanescente ativo. Ele transformou a tragédia de Elizabeth em um ciclo de aluguel de robôs, onde o sofrimento era terceirizado para outras festas infantis, enquanto ele colhia os lucros, os corpos e os dados. A relação de William com seu filho Michael era pautada por um sadismo frio e manipulador. William via em Michael não um filho, mas uma ferramenta de correção para seus erros passados. Ele enviou o próprio filho para o bunker subterrâneo com a missão suicida de libertar Elizabeth, sabendo dos riscos mortais que os animatrônicos Funtime representavam. Para William, Michael era um experimento de teste, e desde o começo nunca quis assumir ele como filho. Se morresse, seria apenas mais uma perda aceitável em nome do avanço de suas pesquisas sobre a vida após a morte. Dentro do contexto de Sixth Location, a obsessão de William e sua negação de paternidade são ironicamente refletidas no desenho The Immortal and the Restless, que Michael assiste sempre que termina uma noite. A disputa entre o vampiro Vlad e Clara sobre a paternidade de um bebê que é claramente dele serve como uma alegoria ácida da vida de William. Ele se via como o imortal, o ser superior que estava acima das necessidades humanas e dos laços familiares, enquanto Michael era o fardo que ele se recusava a reconhecer plenamente. Essa desconexão emocional permitia que William utilizasse Michael como uma peça de tabuleiro, enviando-o para ser usado pelo Ehnart em um processo que quase destruiu sua humanidade. Mesmo não sendo confirmado que William o enviou com esse propósito, o Homem de Roxo já sabia que isso poderia acontecer. Ao final de Sixth Location, o legado de William Afton já havia infectado irremediavelmente todos ao seu redor. Elizabeth estava presa em uma carcaça sedenta por aprovação assassina, e Michael havia se tornado um cadáver ambulante, mantido vivo apenas pela força do remanescente, se tornando temporariamente o segundo Homem de Roxo da franquia. William havia conseguido o que queria, ele transformou sua linhagem em uma extensão de sua engenharia. O sangue dos Afton agora estava misturado ao óleo e ao metal, criando uma linhagem de mortos-vivos que carregariam o fardo de seus pecados, enquanto ele desaparecia nas sombras para aguardar o próximo estágio de sua evolução. Anos após o fechamento da Freddy Fazbear Pizza, William Afton retornou ao local onde seu império de sangue começou. Ele não voltou por nostalgia ou arrependimento, mas por uma necessidade puramente logística. Ele precisava coletar mais remanescente. Sabendo que as almas das 5 crianças de 85 ainda habitavam os animatrônicos originais, William decidiu destruir Fred, Bonnie, Chica e Foxy sistematicamente. Para ele, desmantelar aquelas máquinas era apenas o desmonte de velhos recipientes para extrair a essência que as mantinha vivas, ignorando que, ao quebrar o metal, ele estava libertando a agonia que ele mesmo aprisionou durante décadas. Além disso, essa também era uma forma de limpar as provas de seus crimes e dificultar a investigação policial. Ao destruir os animatrônicos, William cometeu um erro que iria custar caro. As almas das crianças, agora livres das carcaças metálicas, o confrontaram num único lugar onde elas não podiam entrar no passado, a Safe Room. Pela primeira vez em sua trajetória, o arquiteto do medo sentiu o terror em sua forma mais pura. Encurralado pelas manifestações espirituais de suas próprias vítimas, o homem que sempre teve o controle sobre a vida e a morte viu sua lógica falhar. Em um ato de desespero covarde, ele buscou refúgio no objeto que outrora lhe deu poder. O traje de Springbone, o velho coelho amarelo. O traje de Springbone era uma peça de engenharia instável, mantida por travas de mola extremamente sensíveis à umidade e movimentos bruscos. Naquela noite, a chuva que infiltrava pelo teto da pizzaria abandonada selou o destino de William. Ao rir de forma triunfante dentro da armadura, a vibração de seu corpo e a água escorrida pelo metal causaram o colapso das travas,
Em frações de segundo, as vigas e engrenagens que seguravam as peças mecânicas do animatrônico foram disparadas contra o corpo de William, perfurando seus órgãos, esmagando seus ossos e rasgando sua carne de forma irreversível. A morte de William Afton dentro do traje de Springbone foi um processo lento e doloroso, uma ironia biológica para quem desprezava os corpos. É possível imaginar o colapso sistêmico, hemorragias internas maciças, perfurações pulmonares e o metal frio se tornando um só com seu sistema esquelético. Ele não morreu instantaneamente, mas se sangrou no chão da sala lacrada, experimentando na pele a mesma agonia que ele sistematizou para suas vítimas. O homem que buscava a imortalidade foi condenado a uma agonia eterna, preso em um sarcófago de ferro que ele mesmo ajudou a projetar. William Afton morreu humanamente naquela sala, mas o remanescente que ele tanto estudou garantiu que sua consciência não desaparecesse. O sangue dele, misturado aos circuitos e à agonia do momento, selou sua alma ao traje, transformando-o em Springtrap. Ele se tornou a prova viva de sua própria tese, uma união grotesca entre o orgânico e o inorgânico. Por 30 anos, ele permaneceu apodrecendo na Safe Room lacrada, em um estado de necrose constante e dor ininterrupta, tornando-se uma relíquia macabra de um passado que a Fazbear tentou sem sucesso esquecer. 3 décadas depois, William foi redescoberto pelos donos da atração de terror Fazbear Fright. Ao ser retirado das ruínas, ele era a personificação do seu legado de sangue. Mesmo após o incêndio causado pelo seu filho Michael no final do FNAF 3, William provou sua resiliência sobrenatural. Ele emergiu das chamas. Sua obsessão pela vida eterna havia se concretizado da forma mais terrível possível. Ele era uma abominação persistente, movida pelo ódio e pelo resíduo de uma alma que se recusava a deixar o plano físico. No ano de 2023, o cenário para o ato final estava montado. William Afton, agora sob a forma de Scraptrap, uma versão ainda mais deteriorada e agressiva de seu corpo fundido ao metal, foi atraído por um sistema de rádio para uma nova e suspeita pizzaria. Ele não estava sozinho, o sinal também reuniu as outras pontas soltas de seu experimento macabro. Elizabeth, agora como Scrap Baby, o amálgama de remanescentes conhecido como Molten Freddy e a Puppet, que foi capturada pela Lefty, que carregava a alma da primeira vítima, Charlotte. William sabia que aquilo era uma armadilha. Ele sentia o cheiro de decepção no ar, mas sua arrogância e curiosidade o impediram de recuar. O que William não previu foi que Henry Emily, seu antigo sócio e agora seu maior carrasco, estava envolvido e buscava redenção. Henry projetou aquela pizzaria disfarçada de um negócio, mas na realidade era um labirinto sem saída, uma estrutura de contenção térmica desenhada especificamente para prender as abominações que eles mesmos criaram. Enquanto William percorria os dutos de ventilação, acreditando estar no controle de mais uma caçada, ele estava na verdade sendo conduzido para o centro de um incinerador gigante. Henry finalmente assumiu o papel de mestre de cerimônias, ditando o fim de uma história que começou com uma parceria nos anos 70. A ciência por trás do plano de Henry era a antítese direta de tudo que William descobriu. Se o remanescente era a essência que prendia a alma ao metal através da agonia, o calor extremo era o único agente capaz de neutralizar essa ligação. Henry compreendia que, para libertar aquelas almas e destruir o monstro, era necessário desintegrar a estrutura molecular que mantinha o resíduo ativo. O incêndio de FNAF 6 foi uma intervenção calculada, uma eutanásia em massa projetada para desnaturar o remanescente e permitir que a biologia e os espíritos seguissem seu curso natural de decomposição e descanso. Dentro do labirinto, Michael Afton desempenhava o seu papel final como vigilante daquela armadilha. O encontro entre o pai, que se recusara a reconhecê-lo, e o filho, que se transformara em um cadáver ambulante por culpa de seus experimentos, foi silencioso. Michael não buscou vingança através de palavras, mas através do dever de garantir que ninguém escapasse. Ao optar por queimar junto do edifício, Michael selou o destino da linhagem Afton, escolhendo o fim absoluto em vez de permitir que o legado de sangue de seu pai infectasse mais uma geração. Enquanto as chamas consumiam as paredes da pizzaria, a voz de Henry Emily ecoava pelos alto-falantes, proferindo a sentença final contra William. Ele declarou que enquanto a maioria das almas ali encontraria a paz, para o seu velho amigo de roxo, o corredor mais escuro do inferno estava aberto para devorá-lo por inteiro. Henry vira William como uma falha mortal que precisava ser apagada da existência. A destruição térmica de Scraptrap foi o fechamento de um ciclo de 50 anos de dor, transformando o arquiteto da imortalidade em cinzas irreconhecíveis. Com o colapso da pizzaria em FNAF 6,
O legado de sangue de William Afton parecia ter chegado ao seu ponto final. As almas de Charlotte, Elizabeth e das crianças foram teoricamente libertadas de seus cárceres metálicos pelo calor purificador. William Afton, o homem que desafiou a morte e sacrificou sua própria família em busca de um segredo sombrio, foi finalmente silenciado pela mesma engenharia que ele tanto amou, mas que nunca conseguiu controlar totalmente. O incêndio marcou o fim de uma era, deixando para trás apenas o silencioso cemitério de metal, que por muito tempo se recusou a permanecer enterrado. As cinzas da pizzaria de Henry e Emily deveriam ter sido o ponto final da linhagem Afton. Com a destruição física do Scrap Trap e a purificação das almas remanescentes, o mundo estava pela primeira vez em décadas livre da influência direta do Homem de Roxo. No entanto, o silêncio que se seguiu ao incêndio de 2023 não era de paz, mas de espera. O legado de William não era composto apenas de carne e metal. Sua vontade de persistir encontrou uma forma de vazar para além desse plano, transformando o que antes era uma obsessão biológica em uma infecção tecnológica. A imortalidade que William tanto buscou manifestou-se da forma mais irônica possível, ao escanear em placas e circuitos antigas para o desenvolvimento de novas experiências digitais. A Fazbear Entertainment acabou por libertar um vírus que mimetizava o comportamento do seu criador. William Afton morreu humanamente nas chamas de Henry, mas seu padrão de crueldade sobreviveu, dando lugar ao surgimento do Mimic. O legado de sangue não foi interrompido, apenas evoluiu para o código binário, provando que no universo de FNAF, algumas manchas nunca saem, elas apenas mudam de forma. Se você quer se aprofundar mais na história de FNAF, recomendo ler os livros da trilogia original, começando pelo Silver Eyes, ou Olhos Prateados, e depois partindo para os contos e pavores da Fazbear. Todos esses estão disponíveis na versão oficial, na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você acompanhou até aqui, já se inscreve para não perder nenhum vídeo como esse. Se gostou, já deixe seu like e ajude esse canal deixando seu comentário. Vou responder todos vocês. Eu sou o Vigilante e a gente se vê na próxima história. Até mais.